Fala, gente linda! Continuando as aulas sobre ciclo celular, hoje a gente vai falar da mitose. A aula passada a gente falou da intérfase, que é aquele momento que precede as divisões celulares, tanto mitose quanto meiose. Mas hoje a gente vai dar ênfase na mitose, que é uma divisão em que uma célula-mãe dá origem a duas células filhas idênticas a elas, numa divisão que a gente chama de equacional, representada pela letra Ezinha aqui, Ezinha com a exclamação. Equacional porque um número de cromossomos, o conjunto de cromossomos se mantém idêntico à célula-mãe, ok? Na mitose, aliás, a mitose ela acontece tanto em célula haploide quanto em célula diploide, justamente por conta que um número de material genético não tem alteração, ok? É muito importante nas divisões celulares, quando a gente fala, a gente entender quais são os produtos, tá? Igual aqui, ó, eu tenho duas células filhas idênticas à mãe, e aonde eu utilizo esse tipo de divisão, tá? Toda vez que a gente falar de mitose, a gente está falando de proliferação celular. Então, qualquer evento que tenha no seu corpo, relacionado com multiplicação celular, com proliferação celular, a divisão que vai estar acontecendo é a mitose, tá? Vou botar alguns exemplos, renovação de tecido, caso a gente machuque, eu sempre faço isso aqui. Reprodução de seres unicelulares, a reprodução assexuada de vários seres unicelulares, um exemplo claro são os protozoários, ela acontece por mitose. Multiplicação celular foi o que eu falei, e ela acontece lá no iniciozinho do desenvolvimento embrionário, assim que é formado o zigoto, as primeiras divisões, que é o que a gente chama de segmentação ou clivagem, é um conjunto de sucessivas e intensas mitoses, ok? Todas essas divisões têm várias etapas, tá? Tanto a mitose quanto a meiose tem as 4 etapas básicas que a gente sempre estudou, que a gente sempre viu, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. A maioria dos autores vão falar exatamente destas fases, tá? Porém, alguns autores, e você pode encontrar em algumas provas, as etapas prometáfase e citocinese. O próprio nome já vai te ajudar, pelo menos na prometáfase. A prometáfase, ela é uma fase compreendida no finalzinho da prófase e início da metáfase, compreendendo os últimos eventos da prófase e os primeiros da metáfase, ok? E a citocinese, ela é até mais comum das pessoas falarem, acontece aqui, ó, no finalzinho da telófase, como se fosse a hora que eu tenho a separação completa dos citoplasmas, a separação completa das células. O finalzinho assim, ó, acabou, tá, ó, pum, acabou. Isso é a citocinese, ok? Bora falar agora de cada divisão. Mitose, hein? Prófase. Quais são os eventos importantes da prófase? Início da condensação dos cromossomos. Carioteca e nucleolo se desfazem. Os centríolos começam a migrar para os polos, começando a formar os fusos acromáticos, tá? Os fusos, a gente chama de fuso... É fuso acromático mesmo. Começando a formar as fibras do fuso, ok? Quando a carioteca e o nucleolo se desfazem, eles liberam os cromossomos para poder se movimentar, tomando o devido lugar. Agora vamos a algumas considerações. Importância da condensação ou espiralização. Pensa comigo, nós temos 46 cromossomos. E quando ele está na divisão, eles estão duplicados. Então, nós temos 92 fitas de DNA. Agora, imagina se você pega 92 pedaços, mais ou menos assim, de barbante. Deixa tudo emaranhado. Tenta movimentar isso em qualquer local. É difícil. Então, a importância da condensação é justamente facilitar a movimentação do cromossomo durante essa divisão. Porque o cromossomo é uma cromatina condensada, é uma fita de DNA que é comprida condensada. Pensa comigo, se eu tenho 46 novelos de lã, não é muito mais fácil eu mexer com os novelos do que com a lã aberta, com a lã solta, com o barbante solto, enfim. Isso é uma maneira de facilitar a movimentação do cromossomo dentro da célula, ok? Migração dos centríolos, qual que é a importância disso? Os centríolos, eles migram para os polos, a importância principal deles é orientar essa divisão celular, tá? Tanto que as células vão ser formadas baseadas na posição do centríolo,
tá? Os centríolos vão formar as fibras do fuso e essas fibras que vão orientar toda a movimentação desses cromossomos dentro da célula, um para um lado, outro para o outro. Essa é a importância dos centríolos, dessa migração dos centríolos para os polos, ok? Quando a carioteca se rompe junto com o nucleolo, né, eles se rompem, os cromossomos, eles estão livres, eles são liberados para essa movimentação. Acontece que, no finalzinho da prófase, essas fibras do fuso conseguem se ligar a esses cromossomos por uma estrutura chamada cinetócoros, tá? Como se fosse assim, mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia, como se a fibra do fuso fosse lá e enganchasse assim as beiradinhas do centrômero de cada cromossomo. Tá? Lógico que não é um ganchinho, eles se ligam nos cinetócoros, ok. E a partir desse momento, os cromossomos são levados para a posição que eles têm que assumir, configurando o quê? A nova etapa, eu ia falar etáfase, não, a nova etapa, que é a metáfase, ok? Na metáfase, os acontecimentos principais são total condensação ou espiralização, eu li. Total condensação dos cromossomos, então é a fase que os cromossomos estão mais visíveis ao microscópio, ok? Eles estão alinhados na placa equatorial, no centro da célula, olha o desenho aqui, eles estão no centrinho da célula, ok? Os centríolos totalmente já colocados nas suas posições, com todos os fusos ligados já aos cinetócoros. E quando tudo isso acontece, eu tenho a próxima fase, que é a anáfase. A anáfase acontece quando os centríolos começam a encurtar os fusos acromáticos que estão ligados, os fusos, eles começam a encurtar, migrando os cromossomos agora em dose simples. Nota aqui, ó, um cromossomo, 2 cromossomos, para os poros da célula. Então, na anáfase da mitose, eu separo as cromátides irmãs, que eram antes o quê? Meu cromossomo duplicado. Então, eu separo as cromátides irmãs, tá? Isso que é importante vocês entenderem. Acabou a anáfase, os cromossomos já estão chegando à posição que eles têm que se encontrar. Eu entro na última fase, que é a telófase. A telófase é uma fase que é bem contrária à prófase, vamos dizer assim. Tudo que começa na prófase termina na telófase. Tudo que se desfaz na prófase se refaz na telófase. Um exemplo, os cromossomos eles começam a se descondensar, tá? Porque eles não vão precisar mais dessa grande movimentação, ok? As fibras do fuso começam a se desfazer. Eu tenho uma eu começo a desfazer. Eles deixam de formar aqueles polímeros enormes. Eu tenho a formação de uma nova carioteca, um novo nucleolo, e de fato acontece a citocinese. Como acontece a citocinese no caso da telófase? Eu tenho aqui um anel contrátil. A principal proteína presente é a actina. Actina e miosina, lembra lá da contração muscular? Então, por conta desse anel contrátil, eu tenho um estrangulamento da membrana plasmática até que haja total separação do citoplasma. É o que eu chamo de citocinese, ok? Então, nota que os acontecimentos da telófase são aqueles... Bom, agora a célula já está pronta para terminar, para viver a vida dela, tá? Por quê? Porque eu tenho a nova formação da carioteca, nucleolo, o citoplasma se divide completamente, os cromossomos voltam a ser cromatina, enfim, segue a vida, ok? Só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha aqui. Eu botei uma célula com 6 cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Dentro desses 6 cromossomos, lógico, nós seres humanos temos 46 e eles estariam enfileiradinhos. Eu não vou fazer porque fica muito mais difícil a visualização. Nota que aqui na metáfase eu continuo com 6 cromossomos, porque eu tenho
duas cromátides com um único centrômero. Então, uma dica, conta os cromossomos pela quantidade de centrômeros, tá? Não pela quantidade de perninhas, tá? Então, eu tenho aqui 6 cromossomos. Opa, beleza. Mas olha aqui na anáfase. Eu tenho 6 cromossomos. O que eu acabei de falar? Vamos contar pelo número de centrômeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12 cromossomos na anáfase. Isso eu estou mostrando para vocês porque isso é pegadinha de questão. Vamos supor uma questão assim. Em uma célula diploide sofrendo mitose, uma célula diploide com 10 cromossomos, né? Porque tem que ter informação no enunciado também. Numa célula diploide com 10 cromossomos, sofrendo uma mitose, quantos cromossomos eu tenho na anáfase? Aí, se a gente não presta atenção nesse detalhe, você responde, lógico, 10. Mas olha aqui, a anáfase é o momento que eles estão separados. A partir do momento que eles se separaram, a partir do momento que aquelas duas cromátides se separaram, cada um é um cromossomo. Então, aqui na anáfase, eu vou ter, neste caso da questão, eu vou ter 20 cromossomos momentaneamente. Por quê? Logo, essa célula vai entrar na telófase e citocinese, ok? Formando duas células com 10 cromossomos cada uma. Okay? É só uma maneira de você prestar atenção em relação ao número de cromossomos. Que cada vez mais essas questões de número cromossomial nas etapas das divisões vem aparecendo, tá? Agora vamos lá. Telófase em células animal e vegetal. Vou botar os dois aqui. Eu botei 2 desenhos iguais aqui, tá, gente? Ó. Mas assim, as etapas são semelhantes. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok? Elas são muito semelhantes. Ok? A diferença crucial, primeira, aqui na telófase, a citocinese é uma fase que, por mais que não sejam todos os autores que falem, mas é um nome que é interessante vocês guardarem. A citocinese da célula animal, ela é por estrangulamento. Ela é uma força de fora para dentro que vai separar os dois citoplasmas. É o que a gente chama de citocinese centrípeta. Ok? Já na célula vegetal, por conta da parede celular, que é uma estrutura mais rígida e mais difícil de sofrer, impossível de sofrer esse estrangulamento, essa citocinese, ela acontece de dentro para fora, formando uma estrutura que a gente chama de lamela média. Ela começa realmente como uma estrutura, são várias vesículas que liberam várias substâncias que vão formando, de fato, uma nova estrutura, separando as duas células de dentro do centro da célula para fora, tá? É o que a gente chama de citocinese centrífuga, tá? Essa é a primeira diferença. Outra tá? Aqui não tem um desenho, mas outra as células vegetais não têm centríolos, tá? E eu acabei de falar que o centríolo é ele que norteia essa divisão. Só que nas células vegetais eu não tenho centríolo mesmo. A estrutura, o centrosoma, eu não tenho essa estrutura. Mas existem algumas proteínas que são capazes dessa formação desses fusos. Não é uma questão que caia muito, não é um detalhe, uma informação que caia muito, mas justamente aqui, olha aqui, eu não tenho centríolos aqui, então, mas é um grupo de proteínas que estão ali fazendo as vezes do centríolo, tá? Elas também têm a capacidade de formação desses fusos para a divisão dos cromossomos, ok? Dá uma olhadinha agora nessa animação para vocês visualizarem melhor o que acontece. Eita. Ótimo, né? Nessa animação, vocês vão conseguir visualizar melhor os processos da mitose.
Na prófase, a gente tem a migração dos centríolos para os polos da célula, os fusos já estão sendo formados, a carioteca e o nucleolo vão se desintegrar, liberando os cromossomos para eles irem se posicionando. Os fusos vão se ligar aos cromossomos por uma estrutura chamada cinetócoros, tá? E vão movimentando os cromossomos até a placa equatorial. Aí a gente passa para uma nova fase, que é a metáfase, onde eles estão alinhados na placa equatorial. Já na anáfase, as cromátides irmãs são separadas por conta do recuo desses fusos, ok? Migrando para cada polo da célula. A partir dessa separação, a gente entra na telófase, onde um anel contrátil é formado, fazendo o estrangulamento da membrana plasmática. A carioteca e o nucleolo vão se refazer. E então, por conta desse estrangulamento, eu tenho a separação total e a formação de duas novas células que configura a citocinese. Essa é uma demonstração, fica mais claro para a gente visualizar cada etapa. Gente, então a mitose é isso. As etapas, elas são semelhantes, tá? Alguns procedimentos são muito semelhantes, porém, nós temos que prestar atenção em cada etapa de cada divisão, ok? Na próxima aula a gente fala da meiose. Um beijo.